Que bom ver essa casa lotada assim, coisa feliz demais. No dia do lançamento, vamos chegar um pouquinho para cá, Bárbara, só para sair de trás do microfone. No dia do lançamento do álbum nas plataformas, a gente ter vocês aqui é muito especial. O Quarteto Transversal vai apresentar Hermeto Pascoal e seu Brasileirê hoje nesse show de lançamento maravilhoso, e eu estou muito feliz de estar aqui, de ter participado desse projeto como arranjadora. Foi um convite muito especial que eu recebi. A gente já se conhece há muito tempo, nas nossas trajetórias flautísticas, né? Também sou flautista. Meu nome é Tanise Silva. E... Obrigada. Bom, e foi um momento de muito aprendizado para mim, e muito feliz, muita risada, muita coisa boa. A gente dividir esse projeto que se chama Brasileirê, músicas do Hermeto Pascoal, arranjadas para quarteto de flauta, que é o Quarteto Transversal. O Quarteto Transversal está completando neste ano 10 anos de existência. São músicos sensacionais, cujas carreiras eu acompanho há muito tempo, como eu falei, desde criança. Já fizemos muita sonoridade, estou vendo nossos professores de flauta aí também. Já fizemos muita sonoridade naqueles corredores da Escola de Música, da UNB. E é isso, espero que vocês gostem do show que a gente preparou, né? O quarteto preparou com tanto carinho, e eu também nessa parte dos arranjos. Fico feliz demais. Bom, fruto de um trabalho sólido e consistente do grupo, o Brasileirê apresenta importantes obras do artista e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, consagrado como um dos mais importantes músicos brasileiros. O compositor, também conhecido como Bruxo, é famoso por suas experimentações sonoras e tímbricas, utilizando desde instrumentos musicais convencionais até os mais variados objetos como bules, canos e brinquedos infantis em suas composições. Aproveitando essa característica única presente na música do Hermeto, o grupo se propôs fazer uma releitura de algumas de suas principais peças, utilizando a linguagem da flauta transversal para representar sua voz e estilo. Com arranjos meus, Tanise Silva, né? As músicas exploram toda a família da flauta transversal, dispondo de flautim, flauta em sol e flauta baixo, que colaboram para criar a atmosfera sonora tão peculiar na obra de Hermeto Pascoal. Além disso, algumas peças contam com a participação de piano, baixo elétrico e percussão, formando uma complexa trama camerística que amplia o nível retórico da linguagem e estilística utilizada. Aqueles e aquelas que conhecem o Hermeto Pascoal sabem, né, da complexidade, até, né, ele é muito instrumentista, mas eu particularmente vejo a música dele muito a linguagem da flauta. Então, para mim, foi um grande prazer ter feito esses arranjos, e a gente espera que vocês gostem. Estamos, né, porque ela ficará com a gente, acompanhados da Bárbara Barbosa, nossa intérprete de Libras. E é isso, tenham um bom show. Agora eu vou chamar nossos flautistas, nossos astros do Quarteto Transversal. Thales Silva. Samile Bonfim. Welder Rodrigues. E Rômulo Barbosa. O Quarteto Transversal preparou para vocês um show muito delicado, com muitas nuances, e a gente pede com carinho que desliguem os celulares, os alarmes, e é isso. Aproveitem, tenham um bom show. Obrigada.
Boa noite a todos e a todas. É uma alegria ver todos vocês aqui. Nós somos do Quarteto Transversal, para quem não nos conhece ainda, né? E é uma alegria imensa a gente estar hoje aqui, completando 10 anos juntos, né? E lançando esse álbum. Esse álbum que representa muito, né, da nossa história, muito do que a gente gostaria de expressar para vocês, e muito dessa família que a gente formou, né, ao longo desses anos. Então, a gente tocou agora para vocês Forró Brasil, e vamos, na sequência, tocar Salve Copinha.
Na sequência, a gente vai apresentar Canto Geral. Desculpa, aproveitando uma breve curiosidade, a música que a gente tocou, Salve Copinha, né, é uma homenagem ao Copinha, né, que era um flautista, arranjador, e ele tinha uma orquestra, chamava Cópia Orquestra, né? E essa orquestra era uma orquestra da rádio, recebia muitos músicos, né? E desses músicos que ele recebeu foi o Hermeto Pascoal, né? E que tocou com ele durante um tempo. E aí depois disso o Hermeto fez essa música, né? Em homenagem ao Copinha. E essa peça agora que a gente vai tocar, chamada Canto Geral, ela foi composta quando o Hermeto Pascoal ele fazia parte do grupo Quarteto Novo, né, no final da década de 60. E era um grupo que acompanhava, né, alguns músicos, inclusive o Geraldo Vandré, e gravou um CD que foi emblemático, em 68, foi um CD único apenas, e é uma música muito bonita e espero que vocês gostem.
Obrigado, gente. Então, o nome da nossa próxima composição, quer dizer, nossa não, né? Do Hermeto, que a gente vai tocar, se chama Chorinho, e também tem uma curiosidade que ela também tem um nome que é Chorinho Mac. A gente desconfia que ele pode ter escrito para algum tipo de festividade na Rádio Mac ou para o próprio Mac, mas tanto que no nosso álbum está Chorinho Mac, porque foi como deu para registrar. Mas também pode ser Chorinho. Então é isso. E não é chorinho para ele. Tem outro chorinho, que é o chorinho para ele, que vem numa outra música daqui a pouco.
Bom, pessoal, nossa próxima atração é Sempre Feliz. E é isso. Os títulos das músicas do Hermeto são muito bons, né? Sempre Feliz. Pessoal, a próxima música foi onde começou todo esse nosso processo com o Hermeto Pascoal, né? Era 2016, né, que nós participamos de um festival de música contemporânea lá em Campinas, e o homenageado daquele ano era o Hermeto Pascoal. Então nós pedimos para alguns colegas escreverem, e foi aí que a Tanise escreveu o primeiro arranjo para a gente, que é uma coletânea de 3 das músicas talvez mais conhecidas do Hermeto Pascoal, que é Chorinho para Ele, Bebê e O Ovo. E Samir deu o nome de Hermeto em Festa. E com essa música a gente vai fechar essa primeira parte. Aí a gente vai sair um pouquinho para chamar os nossos colegas para fazer a segunda parte com acompanhamento de piano, percussão, pandeiro e baixo. Bom, pessoal, só uma pequena curiosidade a respeito dessa música, né? Além dela ser assim um marco na nossa história e representar esse início da parceria, né, entre o quarteto e a Tanise, parceria profissional, digamos assim, né, porque, como ela mesma falou, essa amizade é de longa data, né, mas uma coisa interessante é que a gente, através dela, né, conseguiu expressar muita coisa. E foi uma porta que se abriu, né, de novas potencialidades. E a partir dessa música, né, que a gente veio mergulhar na obra do Hermeto Pascoal e justamente se interessar mais por ele, por esse músico e assim, através dessa obra, né, a gente conseguiu
tocar isso aqui, fazer isso aqui, tornar uma realidade, né? Esse álbum com essas 13 músicas, 11 faixas. E uma pequena curiosidade sobre a música Chorinho para Ele. Essa música ela foi gravada em 1976, nos Estados Unidos, né, depois de uma polêmica, fazendo parte de um álbum chamado Slave Mass. Perdão. E uma curiosidade interessante é que, na verdade, em 72, num dos últimos festivais, né, da canção, o Hermeto ele havia escrito uma peça que foi para a final, né, que foi uma das selecionadas, foi para a final, e ela era cantada, né, pela grande cantora, né, Alaide Costa. E ele tinha feito as eliminatórias, né, as outras partes, com um arranjo simples, voz, violão, uma coisa, percussão, uma coisa bem singela. Mas, para a final, ele resolveu que ele queria fazer algo diferente, né? E aí ele fez um arranjo para orquestra. E aí, como ele tinha essa natureza experimental, assim, né, muito viva na obra dele, ele queria a participação do sonora de uns porquinhos. E aí, no dia lá do evento, né, ele não tinha avisado para ninguém, inclusive a própria Laide não sabia que ia mudar todo o arranjo. E aí ele pediu para a mãe dele fazer umas roupinhas para os porcos. E chegaram os porcos lá, mas naquela época, né, o período da ditadura, tinha censura muito forte. E aí aqueles porquinhos foram logo assim, censurados. E aí, na hora de começar, a Laide já estava pronta lá no palco, né, com tudo certo. E aí, de repente, cortaram o microfone dela e ela não pôde executar, né, a música. E foi uma tristeza, assim, inclusive ela foi associada assim, com a badernagem, até naquele período perdeu algumas oportunidades profissionais. Mas aí o Hermeto queria muito gravar essa música, né? E aí, para ele conseguir, ele teve que gravar nos Estados Unidos. E aí ele mudou algumas coisas e ela passou a se chamar Slave Mass, né, que é o nome do álbum também, e Chorinho para Ele está dentro desse álbum. Então, vocês podem escutar, depois procurar. E aí vocês vão escutar no Slave Mass o som dos porquinhos.
enquanto eles estão ali preparando uma outra surpresa para vocês, várias surpresas, eu vou contar piada. Não vou não, gente. Deus me livre, vocês não merecem isso. Mas eu vou falar um pouquinho do processo de arranjo. Eu falei até, né, a gente gravou vários vídeos contando um pouquinho do álbum. E, para quem não sabe, o arranjo é imaginar a música que você gosta, que você conhece, numa outra formação, com algum elemento criativo, e executar e trazer aqui para outras pessoas tocarem, ou você mesmo, ou mesma, né? E aí eles me chamaram para fazer essa última, foi a primeira que a gente fez juntos, né, dessa parceria. E nessa época eu estava estudando umas coisas bem doidas de harmonia. E aí eu quis bem aplicar isso. E a única exigência que eles falaram para mim, aliás, para o álbum inteiro foi, olha só, nós somos 4 flautistas e a gente quer, fique à vontade, crie livremente, mas a gente gostaria muito que a melodia principal da música passasse por todas as vozes. Assim, cada flautista, cada um de nós, tem uma linha interessante para tocar. Então, fica com uma melodia desafiadora. E assim eu fiz. Depois, eles mesmos escolheram o repertório restante do álbum, né? Essa também consta no álbum, como todas as outras que eles tocaram e vão tocar. E aí, isso acaba trazendo, né, com que cada instrumentista fique com melodias, ressalte em algum momento, em outro está acompanhando, está fazendo a harmonia. Eles passaram aqui também, como vocês viram, devem ter percebido, mas, enfim. Então, aqui, eles têm a flauta em dó, que essa daqui é a mais comum. Eles têm também a flauta baixo, que é essa grandona aqui que o Rômulo faz, que é a mais grave. Então, é um instrumento de sopro, né? Quanto maior, mais grave. A flauta em sol, que é uma intermediária, a flauta contralto, e o flautim, que está ali naquela estante, que é o bem pequenininho também. Então, eles passam e permitem a quem vai fazer o arranjo, no caso fui eu, a passear por essas flautas e trazer essa sonoridade. E, em relação à música do Hermeto, uma coisa que eu acho muito interessante é como o Hermeto traduz na música instrumental dele, a brasilidade, características do Brasil profundo mesmo, dessa coisa assim, samba, forró, baião, enfim, toda a diversidade que o Brasil tem, ele traz na música instrumental. Então isso foi muito interessante no caso para mim, né, ter mergulhado nisso para criar em cima das músicas dele. Deixa eu ver se temos. Já temos? Quarteto. Tá chegando. Enfim, dúvidas? Não, tô brincando. E é isso. Então, a gente fez esse trabalho juntos. Foi um trabalho um pouco, assim, uma parte durante a pandemia, essa parte de criação, depois a execução, a partir do momento que foi liberando tudo. E a gente captou as 4 flautas juntas, o que é um desafio, porque tem que estar todo mundo afiado na sua linha, né? E depois a gente foi colocando outros elementos que são parte da surpresa que eles vão trazer agora para vocês. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver como é que está aqui. Por onde eu começo o arranjo? Eu exploro a melodia. Então, essas 3 são bastante conhecidas do Hermeto, assim, né? O Hermeto é um compositor de música instrumental, das que ele tem. Essas 3 são as mais conhecidas, o ovo e tudo mais. E aí eu exploro a melodia, jogo a melodia, faço brincadeiras rítmicas com a melodia, foi isso que eu comecei fazendo. E aí depois eu vou também explorando a parte da harmonia, que é a parte do acompanhamento, todos os outros e outras aqui. Bom, eles... tem mais dúvida. Gente, eu abri a dúvida mesmo, tá bom. Tudo bem. Quanto tempo desde o primeiro... Nossa, tempo, viu? Porque fazer um arranjo, ele, assim, dura muito tempo, pode durar muito tempo, depende da formação. Mas a gente se encontrou para começar o trabalho em 2016, que foi essa oportunidade desse primeiro, e aí depois, em 2019, eles aprovaram. Aí vai pandemia, muitas coisas, né, foram acontecendo, o que acabou, né, também. Mas, geralmente, a gente prepara, assim, né, uma construção de um álbum arranjado, intrincado, cheio de coisinhas, né, para cada instrumentista. A gente pode colocar aí uns 4 meses, no mínimo, para fazer a pré-produção, produção. E aí vem
né? Toda a parte da pós também, que é preparar o som para chegar até vocês nas plataformas. Né? Eles estão prontos, gente, foi um prazer. Obrigada. Obrigado, gente. Agora a gente tem aqui o auxílio muito mais que luxuoso de um pandeiro, com o Valerinho, para essa segunda parte. Obrigado. Estamos muito honrados com a presença dele. E aí a gente começa com Voz e Vento, que no CD está com zabumba, mas aqui a gente vai fazer com pandeiro, que é igualmente maravilhoso. Na sequência, ainda com o auxílio do Valerinho, a gente vai tocar Eita Mundo Bom.
Volta aí. Agora a gente recebe no palco Rafael Cruz, grande Tico. Baixaria da pesada. Por isso que o percurso estava longe, a marcação do parque. E aí a nossa próxima é Viajando pelo Brasil.
Bom, pessoal, como vocês perceberam, né, grande parte do nosso repertório aqui do álbum, ele é, assim, muita pauleira, né? Mas agora a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês um lado mais suave e tranquilo do Hermeto Pascoal, né? E um descanso para a gente. E a gente gostaria de chamar ao palco Yara Gomes ao piano, que vai completar esse time para tocar... para tocar conosco Amor, Paz e Esperança, de Hermeto Pascoal. Muito obrigado, pessoal. E agora a gente vai para a nossa última música de hoje. Que bom ouvir isso. Que bom e que ruim, né? Enfim, a nossa última música é o nosso xodó. Ela se chama Tainara, e esse arranjo da Tanise é particularmente... Difícil. Bem arranjado. A gente até deu uns apelidos, Tainise, Tainarize, Tanise, enfim. Então a Tainara é a nossa última música e a gente vai ter
a participação muito mais que especial da Tanise Silva, fazendo um improviso ao longo da música. Aí, no momento, eu vou me afastar, a Tanise entra em cena. Fica aqui assim, ó. Aqui. Pode tocar junto também, o tema. O microfone lá em cima, né? O microfone da Samília é melhor. Só um ajuste aqui. A gente vai ficar do time das meninas. Pessoal, só enquanto o pessoal terminando de afinar, né, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Assim, com imensa satisfação que a gente hoje tem a casa cheia para mostrar um pouquinho desse nosso trabalho, desses 10 anos de trabalho. É sempre um desafio a gente manter um grupo de câmara por tanto tempo. São várias questões, mas a gente já passou por muita coisa junto, a gente já viajou bastante, a gente já tocou bastante, já tocou vários projetos, né? Inclusive, a gente já sofreu um acidente junto, não é uma parte legal da nossa história, assim, podia ser muito sério, mas estamos todos bem hoje para contar essa história e sobrevivemos. Sim, e a gente, assim, é uma celebração, né, estarmos aqui juntos. Como eu falei, nosso grupo, ele além de ser um grupo de câmara, de ser um quarteto de flautas, é também uma grande família. A gente se conhece, alguns de nós, assim, desde a infância. É uma amizade de longa data, então a gente vem crescendo junto e ter essa culminação, né, num dia assim, representando o lançamento do álbum, em tantas coisas boas, né, essa parceria com a Tanise, eu acho que mais do que tudo representa um símbolo forte de vinculação e de amizade. Então, acredito que a música que a gente faz aqui, ela vem fruto, né, desse nobre sentimento. Então, é feito com muito amor, com muito afeto. E a gente toca essa música com o time completo, né? Então, a gente gostaria de, mais uma vez, dar uma salva de palmas para Valerinho Xavier, Rafael Krústico, Yara Gomes, e nossa especialíssima Tanise Silva. Queremos agradecer também aqui o apoio da Casa Thomas Jefferson, em nome do Luiz. Muito obrigada, né, por esse espaço que é maravilhoso e é tão importante na cultura da cidade. Estarmos lançando aqui também é algo assim, muito representativo para a gente e que traz assim, uma enorme gratidão. Agradecemos também ao Zé Mário ali na luz. Muito obrigada. Ao Emanuel e sua equipe, na filmagem, no áudio, no som. A Bia aqui nas fotos. E mais uma vez, não menos importante, a todos vocês aqui presentes. E perdão, Bárbara Barbosa. Nossa intérprete de Libras, que traz, está sempre com a gente nos nossos projetos e que é uma parte tão importante, né, que traz acessibilidade e inclusão, né, na nossa música. Então, Bárbara Barbosa, mais uma vez. Rodrigo Hoffman. Uhul! Joyce Alcântara. Uhul! E é isso, pessoal. Então, para nós encerrarmos nossa noite,
de Brasilerê, Tainara. Música